Ok, pessoal, voltemos então. Temos aqui com outras questões a respeito das funções sintáticas do adjetivo. Você ainda se lembra, hein? Você ainda se lembra das funções sintáticas do adjetivo? Adjunto, adnominal ou então o quê? Predicativo. Vamos continuar reforçando essa ideia? Vamos continuar? Olha só, uma outra questão que apareceu em prova. Marque a alternativa correta. Agora é uma questãozinha de múltipla escolha. Tranquilo demais a você isso aqui. Você tem em, ou seja, na frase, Dulce considerou calada por um momento aquele horrível delírio. Os termos grifados são respectivamente. Então eu preciso saber qual é a função do termo calada, qual é a função da expressão aquele horrível delírio, perdoe-me. Então vamos lá. A minha saída qual é? Tentar encontrar os 3 elementos fundamentais. Gente, não há como. Tente saber onde estão o sujeito, o verbo e o complemento. Eles não aparecerão necessariamente nesta ordem, mas eles estarão lá no seu período, tudo bem? Então tente encontrar com calma, começando sempre pela espinha dorsal da oração, que é exatamente o seu verbo, tudo bem? Então aqui, ó, Dulce considerou, aqui, ó, considerou calada aquele horrível delírio. Então o seu verbo. Quem é que considera calada alguma coisa aqui, gente? Você logo me responde Dulce. Dulce aqui, então, é o seu sujeito. Está aqui já, seu sujeito. Verbo considerar, aqui flexionado em considerou. Aí agora você tenta encontrar o complemento. Ora, de acordo com o que estamos interpretando e de acordo com a regência do verbo considerar, você sabe que quem considera aqui dentro, sobretudo, está considerando algo. Aqui quem considera, considera algo. Olha aí, gente. Ô, Rose, aqui a Dulce considerou o quê? Ela considerou calada? Não, não é isso que ela está considerando. O que foi que ela considerou? Ela considerou, vou trazer para cá. Pronto. Ela considerou o quê? Aquele horrível delírio. Ó, vou colocar o verbo big. Ela considerou aquele horrível delírio. Foi isso que ela considerou. Quem considera, considera algo, Rose. Isso, quem considera, considera aquele horrível delírio. Ora, se quem considera está considerando algo, eu preciso marcar aqui o meu verbo na transitividade direta, tudo bem? E aquele horrível delírio, que é o complemento do verbo, então será considerado objeto direto. Olha aí, objeto direto. Uma estrutura nós já encontramos. Agora vai. Perceba que calada, agora eu vou tirar daqui, trazer para cá. Ó, perceba que calada é simplesmente a característica de Dulce. Olha só, Dulce aqui, ó, está apresentando uma característica. Dulce está calada, Dulce ficou calada, Dulce permaneceu calada, mas calada é a característica dela. Calada é a característica dela. Você sabe do que eu estou falando, eu só estou tentando dizer que calada aqui é um simples o quê? Adjetivo, gente. Ó, calada é adjetivo, pronto. E é adjetivo que está caracterizando Dulce. E Dulce você acabou de classificar como o quê? Sujeito. Só que fazendo parte desse sujeito, você só tem uma palavra, que é Dulce. Fazendo parte desse sujeito, você só tem uma única palavra que é Dulce. Ó, Rose, somente Dulce faz parte dessa estrutura. Calada caracteriza Dulce, mas não está aqui dentro do sujeito. Olha só, gente. Se estivesse dentro, você diria que calada estaria junto a Dulce, o termo a que se refere. E estando junto, você chamaria a calada, ou classificaria a calada de como mesmo? De adjunto adnominal, só que está fora. E estando fora, você simplesmente considera sintaticamente, porque falar em adjetivo, eu insisto nisso, gente, como é legal insistir, olha aí, ó. Falar em adjetivo é atribuir ao termo a função morfológica, as 10 classes gramaticais. Só que está fora da estrutura sintática e você já sabe, já está até classificando aí antes de mim. Olha só, pode ser, não, deve ser considerado aqui um predicativo, ó. Ah, Rose, é um predicativo que caracteriza Dulce, o sujeito. Isso. Então, é um predicativo do sujeito. Olha que legal, gente. Predicativo do sujeito. Então, calada, predicativo do sujeito. Achamos? Olha aqui, ó. Predicativo do sujeito, predicativo do sujeito. Aquele horrível delírio, o objeto direto. Aqui, ó. Objeto direto.
Então, nesta ordem, respectivamente, esses termos exercem a função. É isso aqui, né? Ó, objeto direto aqui, ó. Predicativo do sujeito e objeto direto. Simples, gente. Olha que coisa gostosa. Tá vendo só? Diferenciar isso agora se tornou até uma brincadeira. Percebeu? Então, vamos aqui, ó. Só para você gostar ainda mais da situação. Perceba comigo só o seu objeto direto. Só seu objeto direto. Aqui, ó. Só para você gostar da situação. Nós já respondemos a questão. Agora eu vou continuar brincando com você. Olha só. Aquele horrível delírio. Pronto. Isso aqui é um objeto direto. O seu objeto direto é constituído por 3 palavras. E eu tenho certeza de que você já havia pensado a respeito, né? Ah, a professora poderia comentar isso daqui também. Vamos comentar. Então, olha só. Você já percebeu algo interessante aqui que eu sei. Vai lá. O seu objeto direto é constituído por 3 palavras. O núcleo do seu objeto é o que, gente? Delírio. Ó, substantivo. Substantivo cumprindo a regra. Núcleo do objeto direto, em regra, tem de ser constituído por um substantivo. Que ótimo. Aqui, então, nós estamos cumprindo a regra. Só que nós não estamos falando de qualquer delírio. Nós estamos falando de um delírio muito bem caracterizado. Nós estamos falando de um delírio cuja característica é ser o quê? Horrível. Horrível é a característica desse delírio. Nós falamos em adjetivo, ótimo, trarei para cá. Para cá, pronto. Nós estamos caracterizando o delírio, ótimo, então nós estamos falando de uma classe gramatical chamada o quê? Adjetivo. Ah, mas adjetivo é função morfológica, Rose. Sim, colocarei bem aqui, ó. Adjetivo é função morfológica. Eu gostaria de saber a função sintática. Vamos ver juntos, então. O adjetivo possui quantas funções sintáticas? 2. Gente, eu penso em adjetivo, eu tenho de pensar em 2 funções sintáticas. Eu penso em adjetivo, eu não posso pensar em objeto direto. Eu penso em adjetivo, eu não posso pensar em sujeito. Eu penso em adjetivo, eu não posso pensar em complemento nominal. Eu penso em adjetivo, eu tenho de pensar ou em adjunto adnominal ou em predicativo. É assim que eu tenho de pensar agora no momento da minha prova. Ah, mas eu tenho. Horrível caracteriza delírio. Delírio faz parte do seu objeto direto, na verdade é o seu objeto direto porque é o núcleo. Só que fazendo parte desse objeto, você ainda tem mais 2 palavras, aquele e horrível. Horrível está, e você já está sabendo, já está acostumado. Horrível está dentro da mesma estrutura sintática do termo a que ele se refere. Então, horrível só pode ser o que, gente? Predicativo? Não, só pode ser o quê? Adjunto adnominal. Está dentro. Entende? Tudo bem? Legal isso, né? Vamos a mais uma questão? Vamos ver o que nós temos aqui? Deixe-me apagar primeiro, antes de nós analisarmos outra questãozinha. Gente, a ideia é treinar. A ideia é treinar, é fazer bastantes exercícios. Tá? A ideia é fazer bastantes exercícios, bastantes questões. Tá? Daí nós vamos descobrindo. Ficar só na teoria não vale a pena. Só na teoria. Tá? Tem de ficar. Teoria e prática, teoria e prática. E chegará o momento em que você terá de ficar só na prática. Porque aí você vai perceber essas questões em prova. Tá? Olha esta outra aqui, ó. Na expressão chamei Armando Nogueira de carioca, encontramos no predicado pela ordem, respectivamente. Pela ordem. Objeto direto, objeto indireto, sei lá. Vamos ver aqui? Na expressão chamei Armando Nogueira de carioca, nós encontramos no predicado. Vamos juntos, gente. Analisar aqui sujeito, verbo, complemento. Comece pela espinha dorsal, verbo. Tudo bem? Gente, quem é que chama Armando Nogueira aqui de carioca? Aí você já pensa, eu, Rose, eu. Onde está o seu sujeito? Olha onde está o seu sujeito. Está bem aqui, ó. Sujeito. Pronto. Aí você deve estar pensando assim, ó. Quem chama? Chama alguém. E chama alguém de alguma coisa. Aí você pensa assim, quem chama Armando Nogueira, ó. Ó, certamente alguém esteja pensando assim.
Quem chama, chama Armando Nogueira e está chamando Armando Nogueira de carioca. Ah, Rose, eu vou classificar este verbo como transitivo direto e indireto. Aqui está o meu objeto direto, porque quem chama, chama algo. E aqui está meu objeto indireto, porque está sendo regido de preposição. E cada vez que eu olho uma preposição, eu só penso em objeto indireto. Tudo errado. Percebe? Tudo errado. Aqui, nessa última parte. Porque quando você pensa em preposição, você não pode associar isso só a objeto indireto. Eu já falei a você que várias estruturas morfossintáticas recebem também uma preposição. E grande parte dessas estruturas recebe uma preposição obrigatoriamente. Então, você viu uma preposição, você não pode pensar apenas em objeto indireto. Leia, interprete o que você está lendo. E em cima dessa interpretação, você vai associando as estruturas sintáticas, as estruturas oracionais que você tem aprendido. São as estruturas sintáticas lançadas na interpretação, você tem de interpretar primeiro. Tudo bem? Então vamos juntos aqui, ó. Perceba que se você pensou assim, você já pensou errado. Por quê? Porque, de acordo com a nossa interpretação, carioca é apenas, eu vou trazer assim, ó. Assim, ó. Carioca é apenas a característica que eu estou atribuindo a Armando Nogueira. Armando Nogueira, para mim, não é qualquer ser, não é qualquer pessoa, não se caracteriza com qualquer atributo, mas simplesmente eu estou dizendo que Armando Nogueira é um carioca. Carioca é a característica. Carioca é a característica de Armando Nogueira. E quando você fala em característica, você pensa logo em adjetivo, gente. Só que detalhe, adjetivo só possui duas funções sintáticas. O adjetivo, ele não pode ser objeto indireto. Ah, não pode não, Rosi. Não, não. Se ele não pode ser objeto indireto, você não pode marcar esse verbo como transitivo direto e indireto. Olha aí, ó. Você acaba de dizer que carioca é a característica de Armando Nogueira. E se você chama isso de característica, você está dizendo para mim que carioca é só um adjetivo? E você acaba de entender que adjetivo possui duas funções, adjunto, adnominal ou predicativo. Eu vou falar novamente, eu adoro ser repetitiva, só assim você mentaliza e mentaliza com mais facilidade e rapidez. Galerinha, adjetivo não pode ser objeto, nem direto nem indireto. Adjetivo não pode ser núcleo de um complemento nominal. Adjetivo não pode ser núcleo, sei lá, de um agente da passiva. Adjetivo ou ele será adjunto ou ele será predicativo. Pronto, você precisa pensar nessas duas estruturas. Entende isso que eu estou falando? Tudo bem? Então vamos juntos aqui. Não é objeto. Não é objeto. Então quem chama, chama Armando Nogueira. E isso, seu verbo é transitivo? Direto. Carioca ou de carioca é a característica de Armando Nogueira. Ó, Armando Nogueira é seu objeto direto e veja que fazendo parte dessa estrutura sintática você só tem esses dois termos aqui, ó. Armando mais Nogueira. Aliás, e só isso como núcleo. Tudo bem, gente? Só tem o Armando Nogueira fazendo parte da estrutura. De carioca caracteriza Armando Nogueira, mas não está aqui dentro. Ó, não está aqui dentro. Se estivesse aqui dentro, de carioca seria adjunto adnominal. Mas está fora. Estando fora, então, de carioca será apenas um predicativo. Ah, Rosi, é um predicativo que caracteriza Armando. Objeto direto. Então isso é predicativo do objeto. Gente, que tranquilidade. Olha aí. Viu? Então, pela ordem, você tem Armando Nogueira, objeto direto. De carioca, predicativo. Então, pela ordem, cadê? Objeto direto, predicativo, aqui, ó. Pela ordem, nós vamos classificar isso aqui, ó. Objeto direto e predicativo. Ah, Rose, predicativo do objeto. Não interessa, é predicativo. Que seja do sujeito, que seja do objeto, é predicativo. Entende isso? Veja como é que é tranquilo. Farei mais uma questão para você se acostumar a essa ideia e vou falar de outros termos oracionais. Vamos ver se nós temos que preparada mais uma questão? Vamos ver. Sobre essa diferença. Viu, gente? Como agora começa a ficar fácil isso. Percebe que agora a situação é tranquilíssima.
Deixa-me ver se há mais uma questão para nós. Vamos ver. Essa daqui é legal. Essa aqui é bastante legal, olha só. Trechinho de texto. Ele observou-a e achou aquele gesto feio, grosseiro, masculinizado. Os termos sublinhados são... Vamos ver. Vamos ver. Ele observou-a e achou aquele gesto feio. Opa, eu vou pegar só os termos principais. Só os termos principais. Aqui você tem dois verbos, ó. Verbo observar, verbo achar. Como eu estou trabalhando com termos subordinados, ou na verdade ligados à oração do verbo achar, então eu vou trabalhar com este verbo. Tudo bem? Então, olha. Ele achou aquele gesto feio, grosseiro e masculinizado. Rose, quem é que acha alguma coisa aqui? Ele. Ó, seu sujeito referencial, está bem aí? Tudo bem? Agora, Rose, de acordo com a interpretação, quem acha não acha algo? Sim, quem acha algo. Sim. Aqui quem acha algo, gente, ó. Aqui quem acha está achando o quê? Está achando aquele gesto. Aqui quem acha está achando aquele gesto. Ou seja, o seu verbo, algo, não exigiu preposição, então o seu verbo é transitivo direto. Aquele gesto, objeto direto. Ó. Rose, sabe, se eu fosse perguntar ao verbo alguma coisa a respeito do complemento, eu pegaria tudo como objeto. Certamente você está pensando isso. Assim, ó. Certamente você pensou, quem acha, acha algo. Quem acha, acha o quê? Aquele gesto feio, grosseiro, masculinizado. Aí você quis pegar tudo para considerar objeto direto. Não é. Quem acha está achando apenas o quê? Aquele gesto. Por quê? Explico já já a você vai entender. Mas aquele gesto é o seu objeto direto, cujo núcleo é gesto. Olha aí, ó. Agora, preste atenção que nós não estamos falando de qualquer gesto. Nós estamos falando de um gesto feio. Nós estamos falando de um gesto grosseiro. Nós estamos falando de um gesto masculinizado. Nós estamos falando de um gesto caracterizado por esses termos. Nós estamos caracterizando esse gesto. Nós estamos falando de termos que são considerados adjetivos. Olha aí, ó. Adjetivos. Só que adjetivo é função, o que, gente? Morfológica. E aqui, ó, não estou vendo a prova cobrar função morfológica. Eu estou vendo aqui função sintática. E eu sei que o adjetivo possui duas funções sintáticas. Ou ele é adjunto adnominal ou ele é predicativo. Adjunto quando está dentro, predicativo quando está fora. Você ainda está meio revoltado com essa ideia de que só aquele gesto é que está dentro do objeto. Mas não se preocupe, eu explicarei a você direitinho. Feio, grosseiro, masculinizado são termos que caracterizam gesto. Gesto está dentro do objeto direto, só que fazendo parte dessa estrutura você tem apenas duas palavras. Aquele mais gesto, o restante está fora. Se estes adjetivos estivessem dentro da mesma estrutura, exatamente como você deve ter pensado, se estivessem dentro, seriam adjuntos adnominais, mas estão fora. E se estão fora, você não os considera adjuntos. Se estão fora, você os considera o quê? Predicativos. Ó. E são predicativos que estão caracterizando o objeto, gesto. Então, são predicativos do objeto. Olha que legal. Predicativos do objeto. Ou seja, os termos sublinhados são, você deve marcar o item predicativos do objeto. Alguns certamente quiseram marcar este daqui, ó, adjuntos adnominais. Não são adjuntos, porque não estão dentro, você percebeu? Dentro do objeto direto você só tem duas palavras, aquele mais gesto, o restante está fora. E se está fora, não é adjunto. Se está fora, é predicativo. Bom,
não conformado com a situação, você deve estar irritado porque não conseguiu ainda perceber por que esses adjetivos não são de fato adjuntos, ou seja, por que eles não estão dentro. Eu vou dizer a você. Tá? Galerinha, é muito fácil, e você vai perceber isso em gramática, é muito fácil realmente você confundir um predicativo do objeto, predicativo do objeto com adjunto adnominal. É muito fácil você confundir. Eu não estou falando do predicativo do sujeito, estou falando do predicativo do objeto. Fácil demais realmente você confundir isso. Mas existem saídas para você perceber essa diferença. Existem algumas saídas. 2 ou 3 saídas, existem algumas saídas. Eu tentarei mostrar uma a você. Tentarei mostrar uma. Aqui eu acredito ser a mais tranquila diferença. Só que aí nós precisamos encerrar aqui, o nosso tempo está acabando. Mas em um outro momento eu diferenciarei a você. O que é um predicativo do objeto, o que é um adjunto adnominal e o que fazer para não confundir essas duas estruturas. E essa sua angústia sairá e sumirá para sempre, tá? Não se preocupe não. Mas agora eu tenho de encerrar este meu período, esta minha aula, mas eu volto em outro momento explicando isso a você, ok? Tranquilo? Não se desespere, que eu volto explicando, não me esquecerei, tá? Então, obrigada, gente, e até a próxima.